Bom dia, Cris. Bom dia, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Como sempre, eu abro essa minha coluna desejando que todos estejam bem e se cuidando. Precisamos manter o isolamento social, que é a única forma, hoje conhecida, de combater o contágio desse vírus. Bem, na próxima sexta-feira teremos mais um 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora pelo Mundo. É importante a gente resgatar um pouco da origem do 1º de maio para entendermos bem o seu significado para nós, trabalhadores e trabalhadoras, nos dias de hoje. O 1º de maio, como Dia Internacional dos Trabalhadores e não do trabalho, porque dia do trabalho e de trabalho é todo dia, surge por causa do assassinato de 6 trabalhadores nos Estados Unidos em 1887. Eles foram enforcados pela Justiça dos Estados Unidos por organizarem uma greve que havia começado um ano antes, em 1º de maio de 1886, na cidade de Chicago, cuja reivindicação principal pedia a redução da jornada de trabalho de 16 horas diárias para 8 horas diárias. Em 1889, um congresso da Internacional Socialista decidiu, em homenagem a esses líderes operários mortos, transformar o 1º de maio em Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Por muito tempo, vários países proibiam a comemoração dessa data por parte dos trabalhadores. Era um dia de trabalho normal. Só após décadas de lutas e revoluções sociais, os governos foram obrigados a reconhecer essa data e torná-la um feriado. Mas tentaram desvirtuar o significado da data, transformando a comemoração em Dia do Trabalho e não em Dia do Trabalhador. No Brasil aconteceu a mesma coisa. A comemoração do 1º de maio ficou proibida por muito tempo. Mas a luta dos trabalhadores brasileiros ganhou muita força no começo do século passado, do século XX. E em julho de 1917, em São Paulo, ocorreu uma grande greve geral que paralisou a cidade e exigia, entre outras coisas, redução da jornada de trabalho para 8 horas, aumento de salários, melhores condições de trabalho e proibição do trabalho infantil. Essa greve se alastrou e chegou aqui em Campinas também, paralisando todas as atividades industriais da nossa cidade. A força dos trabalhadores brasileiros obrigou, em 1924, o governo do presidente Arthur Bernardes a transformar o 1º de maio em Dia do Trabalho. Nesse breve apanhado histórico, a gente pode perceber que o significado básico do 1º de maio está vinculado à luta dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo por ampliar seus direitos e impor certos limites à exploração capitalista. E é essa reflexão que nós precisamos fazer hoje. Vivemos um momento histórico em que os capitalistas, os patrões e os governos, em nome do crescimento da economia, têm atacado todos os direitos dos trabalhadores em todo o mundo. No Brasil, se a gente fizer um apanhado dos últimos anos, nós tivemos a aprovação da terceirização irrestrita, a destruição da CLT, o trabalho intermitente, a reforma da Previdência, que vai fazer muita gente trabalhar até morrer, a lei da liberdade econômica, que pode fazer os trabalhadores trabalharem até os domingos, e agora tem o projeto da carteira verde e amarela, que, em nome de ampliar as oportunidades de emprego aos jovens, vai precarizar ainda mais as condições de trabalho. Sem contar as ilusões do chamado empreendedorismo, com a ideia de que o trabalhador passa a ser patrão de si mesmo, mas que esconde, na verdade, relações de trabalho precarizadas e informais. E depois de todas essas reformas, o que aconteceu? O emprego cresceu? Não. O Brasil tem hoje mais de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras em informalidade, vivendo de bico, de pequenos serviços. Isso mostra que aquelas reformas que foram feitas e outras que agora o governo Bolsonaro quer fazer, como a tal carteira verde e amarela, querem, na verdade, ampliar a informalidade e a precarização. Fica claro que atualmente no capitalismo, a garantia dos lucros exige que as condições de trabalho sejam cada vez mais precarizadas e informalizadas. Esse é o futuro que o capitalismo quer reservar para os trabalhadores em todo o mundo, inclusive no Brasil. Querem tornar os trabalhadores e trabalhadoras em escravos assalariados, que trabalham cada vez mais para ganhar cada vez menos. Querem um exemplo disso que acabo de falar? No segundo trimestre do ano passado, o lucro líquido de 306 empresas brasileiras com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo cresceu 73% em relação ao mesmo período de 2018. O lucro dos bancos em 2019 cresceu 18% em relação a 2018. Por outro lado, uma pesquisa feita em 2018 pelo IBGE mostra que metade da população brasileira vive com R$ 413 por mês,
E enquanto a renda domiciliar dos 5% mais pobres caiu 4%, a renda do 1% mais rico cresceu 8%. Eu trago aqui esses dados, caros ouvintes, para demonstrar que o capitalismo e os capitalistas, para continuar acumulando cada vez mais capital, requerem que os trabalhadores sejam transformados em peças cada vez mais descartáveis, em sujeitos sem valor algum, cujas vidas e a saúde podem ser sacrificadas em nome do crescimento da economia. E para isso tem de iludir os trabalhadores com ideias como empreendedorismo, que na verdade não passa de uma autoexploração do próprio trabalhador em benefício dos capitalistas. Uma conclusão importante que a gente precisa tirar é de que o crescimento da economia e a acumulação da riqueza em uma parte muito pequena da sociedade só são possíveis pela ampliação absurda da miséria e da pobreza numa outra parte muito maior. Os capitalistas, para garantirem os seus lucros e a sua vida luxuosa, precisam ampliar a desgraça e a superexploração da imensa maioria do nosso povo. Isso demonstra que a sustentação do capitalismo é cada vez mais incompatível com as necessidades e os interesses da maioria da população. Portanto, a reflexão que precisamos fazer nesse 1º de maio de 2020 é sobre o nosso futuro, sobre como nossas vidas estão sendo sacrificadas, sobre como estamos trabalhando em condições cada vez mais precárias, sobre como nossos direitos estão sendo cada vez mais destruídos, tudo para garantir o lucro de uma reduzidíssima parcela da sociedade. Enfim, ou os trabalhadores se livram do capitalismo e constroem uma sociedade onde haja igualdade social e o fim da exploração, ou continuaremos a ver a miséria e a barbárie crescerem ainda mais. Bem, acho que é isso. Desejo a todos uma boa semana. Vamos continuar a nos cuidar, a manter o isolamento, a cuidar dos velhos e das crianças e fazer um esforço por manter as redes de solidariedade construídas nas últimas semanas e que têm garantido, através de doações, que nosso povo mais pobre consiga ter o que comer durante a quarentena. Um abraço a todos e boa semana.